Olá, meus caros amigos, aqui é o professor Moacir Cabral em mais uma revisão, agora revisão para a prova de perito criminal para a Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás. Então nós vamos fazer aqui uma revisão do conteúdo de História e Geografia do território goiano, inclusive trabalhando algumas questões da banca IADES, que ela já aplicou aí em outros concursos aqui no âmbito da administração do estado de Goiás, beleza? Eu peço a você que está acompanhando aqui as nossas aulas, que já assistiu o nosso curso, que está disponibilizado para vocês aí gratuitamente no YouTube, que não deixe então de curtir, de compartilhar, deixar aquele comentário, e tudo isso é importante para que o nosso canal possa alcançar cada vez mais e mais pessoas, beleza? Então, sem delongas, vamos partir logo aqui para o conteúdo, que eu sei que é isso que interessa para vocês. Meus caros, olha só. Eu trago aqui uma primeira questão que é da banca IADES, concurso aí do ano de 2022, tá? Para a Secretaria de Estado da Educação. Nós vamos trabalhar aqui, além das questões da banca IADES, outras questões que eu considerei importantes serem abordadas numa revisão, beleza? Já deixo avisado que essa lista, né, com as questões, ela está aí na descrição do vídeo. Sim, você poderá baixar essa lista para que você faça as anotações, de repente você quiser imprimir isso daí, tá? Então, está aí disponível para que você possa baixar e acompanhar aqui os nossos comentários. Então vamos lá, olha só. Primeira questão aí, Goiás é o 11º estado mais populoso do país, contando com 7.206.589 habitantes, o que corresponde a 3,4% do total de moradores do Brasil, que é de 213 milhões de pessoas. Segundo pesquisa publicada em 1º de julho de 2021 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Bom, por que eu escolhi essa questão? Queridos, olha só, primeiro ponto aqui, tá? Essa questão ela começa com o enunciado trazendo dados do IBGE. Portanto, nós temos que ficar muito atentos, porque nós tivemos agora a publicação do Censo 2022. Vejam, essa questão populacional que nós tínhamos até 2022, até a realização do censo, eram projeções feitas pelo IBGE, certo? Mas agora nós temos então os números oficiais do censo de 2022. E a população de Goiás não é essa que está aí nas projeções. Nós temos aí, segundo o censo do IBGE, 7 milhões e 55 mil habitantes, beleza? Então, nós tivemos essa pequena mudança. Mas isso não vai mudar aqui para a nossa questão. É só uma curiosidade aí para vocês, beleza? Então vamos lá. Vamos à questão então. Acerca do tema no texto, quanto à distribuição da população goiana, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, vamos ver aí qual é a nossa alternativa correta. Queridos, a letra A diz o seguinte: a população goiana concentra-se em grande parte na capital, Goiânia e nos arredores, tá? Ou seja, está se referindo aqui a o que nós chamamos de RMG, Região Metropolitana de Goiânia. Está falando que a população goiana concentra-se grande parte, ou seja, grande parte, maior parte, maioria, na capital, Goiânia e nos arredores. Sendo que o estado de Goiás, formado por um centro urbano macrocéfalo e um número reduzido de cidades pequenas. Bom, esse item está errado. Por que ele está errado? Observe bem, né? Aqui ele está falando que a população concentra-se em grande parte. Essa grande parte ela pode ser lida como maioria. E isso não é verdade, tá, pessoal? Na região metropolitana de Goiânia, nós temos aí algo em torno de 1/3, um pouco mais de 1/3 da população do estado de Goiás, certo? E outro detalhe aqui que também chama a atenção, que ele fala que é um número reduzido de cidades pequenas. Não, o estado de Goiás, e isso é uma questão que eu tenho quase certeza que pode aparecer lá na sua prova, tá? O estado de Goiás possui 246 municípios. Na sua maior parte, sim, municípios, o quê? Pequenos, tá certo? Então, já invalidamos aqui a letra A. Dando sequência, e a letra B diz o seguinte, que antes a capital, apenas a capital, Goiânia, ultrapassa a cifra de 500 mil habitantes. As demais cidades têm entre 10
1.200.000 habitantes. Aqui nós temos outra falha, olha só, não é só Goiânia que ultrapassa, né? Goiânia, segundo o censo, tem mais de 1,5 milhão de habitantes, mas nós temos também o município de Aparecida de Goiânia, com mais de 500.000 habitantes, meus caros. É o segundo maior município em termos populacionais do estado de Goiás, viu? Então fiquem atentos, tá? Quais são aí os 3 maiores municípios, então, do ponto de vista da população? Então nós temos aí Goiânia, a capital do estado, com mais de 1,5 milhão, tá? Nós temos Aparecida de Goiânia com mais de 500.000 habitantes. E aí, realmente, né, não temos nenhum com mais de 500.000, somente esses dois. E aí, o terceiro mais populoso aí é o município de Anápolis, né, com quase aí 400.000 habitantes, beleza? Então, já vimos que a letra B ela está errada. E a letra C diz o seguinte, que o estado de Goiás possui cerca de 120 municípios, em sua maioria de pequeno porte demográfico. Bom, essa questão já foi respondida ali ao comentar a letra A, certo? Goiás possui, então, 246 municípios, eu já havia destacado isso aqui com vocês, certinho? Bom, a letra D nos diz o seguinte, Goiânia é uma das maiores cidades da região centro-oeste, a maior do estado de Goiás, e é também a 10ª maior capital brasileira. Aqui, então, chegamos ao item correto, tá? Então, o nosso gabarito realmente aqui é a letra D. Goiânia é uma das maiores cidades da região centro-oeste? Sim. Em termos populacionais, Goiânia perde apenas para Brasília, na região centro-oeste. Ok? Beleza? Então, perde apenas para Brasília, referindo-se à região centro-oeste. Olha, cuidado para não cair em pegadinha. Agora, em Goiás, sim, é o município mais populoso, é a capital do estado de Goiás e é a 10ª maior capital brasileira, tá? Goiânia está ali, né, entre Recife e Porto Alegre, né? Recife com um pouco mais do que Goiânia, ocupando ali a 9ª posição, Porto Alegre um pouquinho menos que Goiânia, ocupando ali a 11ª posição, tá? Então Goiás está aí consolidado, isso já estava expresso lá nas projeções do IBGE e agora os dados do censo, divulgados agora, né, o censo 2022, porém divulgados agora em 2023, nós temos aí Goiânia consolidada aí na 10ª posição como a 10ª maior cidade brasileira. Tá ok? Beleza? Então, vamos lá, dando sequência aí. Então, já temos o gabarito letra D, só para confirmar aqui, letra E. Goiânia configura uma região integrada de desenvolvimento que engloba as maiores cidades de Goiás, que são Goiânia, Anápolis e Caldas Novas. Não, Caldas Novas é um município grande, importante, um destino turístico extremamente importante lá pelas suas águas quentes, né? Uma instância termal, mas definitivamente não está aí entre as maiores cidades de Goiás e no caso aqui também, né, não compreende essa região. A Caldas Novas e Anápolis não fazem parte da região metropolitana de Goiânia, aquela que eu citei anteriormente, certinho? Então, olha só, é assim que nós devemos estudar, cercando a questão por todos os lados. O item errado, por que está errado? O item certo, por que está certo? E assim nós vamos formando um entendimento mais global, mais totalizante possível, né, acerca desses assuntos, beleza? Então vamos avançar agora para a questão número 2. Questão número 2 aí também do mesmo concurso, tá, pessoal? Olha só, traz um fragmento aqui, né, da obra do Denis Castilho, Modernização Territorial e Redes Técnicas em Goiás. Uma obra muito importante para entendermos a modernização do território goiano. É uma das obras que eu utilizo também aqui na preparação das minhas aulas. Mas vamos lá, vamos à questão. Prado Júnior, 2011, tá? Ele está citando aqui, o Denis então está citando o Caio Prado Júnior, 2011, ao analisar a formação do Brasil, diz que neste país os transportes exerceram considerável influência sobre sua formação. Do período colonial até o início do século XIX, as atividades econômicas do país, de acordo com Ribeiro, eram atendidas pelo transporte marítimo de ligação com o exterior. Então, ó, tá aqui o enunciado, né, citando o Caio Prado Júnior e o Ribeiro. Muito bem. A rede ferroviária teve influência no estabelecimento de redes entre o estado de Goiás e outras regiões do país.
e com a economia global. No que se refere à infraestrutura ferroviária goiana, olha aqui, tá? No que se refere à infraestrutura ferroviária goiana, assinale a alternativa correta. Pessoal, sempre atento a isso. Se a banca está pedindo o item correto, se está pedindo o incorreto, o exceto. Então, fiquem atentos ao enunciado. Então, vamos lá. Vamos avançar para a nossa questão, então. A rede ferroviária teve pouca extensão no século XX e no XXI. Olha só, está falando que ela teve pouca extensão no século XX e no XXI, com pequena influência nas dinâmicas de modernização do território goiano. Bom, pessoal, ele está falando que ela teve pouca extensão no século XX e XXI. Aqui a banca quis até fazer uma pegadinha, alguma coisa assim. Vejam bem, no século XX, nós poderíamos dizer que sim, tá? A rede ferroviária, apesar de ter sido muito importante para a modernização da economia goiana no início do século XX, a ferrovia que entra em operação em 1913, logo ali nos primeiros anos do século XX, ela não avançou por todo o território goiano. Só para vocês terem ideia, ela entra em operação ali onde hoje, né, às margens do rio Corumbá, ali onde hoje nós temos a cidade de Pires do Rio, ela entra em operação em 1913. Só uma década depois, os trilhos continuam avançando, tá? A ponte ali, Epitácio Pessoa, aquela ponte, a antiga ponte ali sobre o rio Corumbá, né? Ela foi construída uma década depois e a ferrovia avança lentamente. Somente em 1935 ela chega a Anápolis e em 1955 ela chega então a Campinas e ponto final. Campinas, que é um bairro de Goiânia, tá? Então, muito bem, é o ponto final ali. Então, veja, foi um avanço muito lento e ela não alcançou todo o território goiano. Mas o que nós temos no século XXI? No século XXI, nós temos aí também a Ferrovia Norte-Sul, tá? Então, voltando à Ferrovia Norte-Sul, que agora já possibilita a conexão de Goiás, né, inicialmente com o porto de Itaqui, no Maranhão. Mas quando ela estiver totalmente completa, né, com Belém. Tá? Daí o nome Norte-Sul, ela vai integrar Porto Alegre a Belém, uma linha férrea cortando o Brasil realmente de norte a sul. Tá? Mas atualmente essa ferrovia ela possibilita a conexão de Goiás e agora não só com o posto está aqui no Maranhão, mas também com a Ferronorte no estado de São Paulo, ligando-se a Santos. Lembrando que, outro detalhe importante que eu já vou antecipando aqui, né, questões da prova. A Ferrovia Norte-Sul, ela parte do município de Anápolis, tá? Bem próximo aqui, que é também o ponto final aqui, né, da Ferrovia Centro-Atlântica. Só que um detalhe, como essa Ferrovia Centro-Atlântica ela é uma ferrovia muito antiga, de uma bitola menor, as composições da Norte-Sul não podem rodar pela Centro-Atlântica, assim como da Centro-Atlântica não podem rodar na Norte-Sul. Então, uma carga, por exemplo, que chegue a Anápolis pela Centro-Atlântica, Ferrovia Centro-Atlântica, para que ela possa seguir em direção ao norte do país, pela Norte-Sul, será necessário aí o transbordo dessa mercadoria, né, de um trem para outro, beleza? Só uma curiosidade a mais aí para vocês, tá certo? Então vamos lá. Agora falar que a rede ferroviária teve pouca extensão no século XX, beleza, né? Com pequena influência nas dinâmicas e modernização do território goiano. Não, foi muito importante, tá? Então aqui nós invalidamos aqui o item A. A letra B diz o seguinte, que Anápolis, cidade média goiana, correto, recebeu em 1935 um ramal ferroviário da atual Ferrovia Centro-Atlântica. E mais recentemente, no século XXI, passou também a integrar o ramal da Ferrovia Norte-Sul, constituindo seu entroncamento rodoferroviário de grande importância para o Estado. Tá? Então, todo o comentário que eu fiz, né, ele já respondeu para nós, então, essa questão número 2. Nós temos ali o entroncamento, né, rodoferroviário, já que nós temos o cruzamento ali da rodovia Belém-Brasília, transbrasiliana, né, a nossa BR-153, que corta o Brasil de norte a sul, com a BR-060 cortando no sentido leste-oeste, e em Anápolis também aí, então, né, esse ponto de encontro da Norte-Sul com a Ferrovia Centro-Atlântica. Então nós temos esse importante entroncamento rodoferroviário no município de Anápolis, uma questão muito bem elaborada, um item muito rico aqui a ser explorado, beleza?
Bom, vamos lá, vamos só discutindo os demais itens, já encontramos a resposta, né? Mas vamos discutindo os demais itens. A letra C diz o seguinte, que Goiânia nunca recebeu o ramal ferroviário em razão de ser a capital estadual e de ter, no setor de serviços públicos, sua principal atividade econômica. Não, meus caros, a ferrovia ela avançou lentamente, chegou a Anápolis em 1935, lembrando que em 1935 Goiânia estava dando ali os seus primeiros passos, a capital estava sendo construída. A ferrovia ela chega a Goiânia em 1951 e a Campinas em 1955, como eu falei anteriormente. Então a ferrovia chegou sim, porém, em períodos mais recentes, ela foi desativada, né? Chegando aqui até o bairro aqui de Goiânia, né? O Jardim Novo Mundo, nós temos ali ainda os trilhos que manobram ali, os trens manobram, trazendo combustíveis aí para o centro de distribuição da Transpetro ali no município de Senador Canedo e faz parte da região metropolitana de Goiânia, certinho? Então, a letra C está invalidada por isso. Goiânia recebeu sim a ferrovia. Que tinha, tá, pessoal? Só uma curiosidade. Pelo projeto original, a chamada Estrada de Ferro Goiás da época, ela deveria se estender até a capital do estado, quando ainda era a cidade de Goiás. Só que no meio desse caminho aí, a capital foi transferida e a ferrovia ela nunca avançou até o Vale do Araguaia, como estava previsto no projeto inicialmente. A letra D diz que Brasília e Goiânia, dois principais centros urbanos da região centro-oeste, são interligadas por rodovias federais e estaduais, sendo o modal ferroviário inexistente nessas duas metrópoles. Não, então aqui já está desmentido, né? Nós já falamos, e essa ferrovia centro-atlântica, ela tem também um ramal que se estende a Brasília, certo? Brasília que teve ali as suas obras iniciadas em 1956, né? E inaugurada 3 anos e meio depois, a ferrovia chega também a Brasília, tá? Então, invalidamos aqui a letra D. E para fecharmos, então, essa questão, a letra E, as ferrovias Centro-Atlântico e Norte-Sul fazem parte de um sistema público de ferrovias brasileiras de integração regional e nacional do país. Não, meus caros, essas ferrovias, elas operam, tá, como concessão do poder público. É uma concessão do poder público para empresas privadas, tá? Então, nós temos aí a Vale, né, operando essas ferrovias. A Vale, que é uma grande mineradora, mas é uma grande operadora logística, tá? Que opera, então, essas ferrovias mediante concessão. Muito bem. Questão número 3, pessoal. Olha só, peço também, né, quem só me conhece ou acompanha o nosso trabalho aqui no YouTube, para que vocês possam me seguir também lá no Instagram, Professor Moacir Cabral. Não sou tão frequente por lá, mas sempre que tem alguma novidade eu compartilho com vocês, beleza? Vamos lá. Questão número 3, ela traz aqui para nós uma tabela. Olha só. O perfil populacional por região de planejamento. Pessoal, tem uma chance muito grande da IADES trazer uma questão como essa para vocês, trazer uma tabela, fazer a leitura. Esse tipo de questão é um tipo de questão que é para o candidato não errar mesmo. Basta fazer uma leitura atenta da tabela que você poderá responder isso tranquilamente. Agora, claro, você não vai perder tempo olhando a tabela de cara. Você vai primeiro o quê? Para as questões. Você vai ver o que a banca quer que você analise nessa tabela. Tá? Só um detalhe. Aqui fala de região de planejamento. Olha só. Quem já assistiu às minhas aulas, nós abordamos lá nas aulas as chamadas mesorregiões e microrregiões. Essa divisão do estado de Goiás em mesorregiões e dessas mesorregiões em microrregiões, ela é uma medida, é uma divisão estabelecida pelo IBGE, certo? Estabelecida pelo IBGE. Agora, essa região de planejamento, tá? Ela é uma divisão da administração do estado de Goiás, apenas para fins realmente, né, de planejamento. Isso não se constitui em uma unidade administrativa. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Você não tem um aparato de gestão para o centro goiano, para o entorno. Não, nada disso, certo?
Então essa é uma divisão para fins de planejamento, mas ela não se constitui, tá, em uma unidade administrativa. Beleza? Então, por exemplo, o município é uma unidade administrativa porque ele tem o prefeito, ele tem vereadores e tal, para gerir aquele município. E essas regiões, elas não contam com isso. Essa divisão ela é feita apenas para fins de planejamento. Beleza? Está claro aí para vocês? Então vamos à questão. Olha só, acompanhem aqui comigo, meus caros. Com base nos dados da tabela apresentada, com relação às desigualdades regionais goianas, assinale a alternativa correta. Olha só, meus caros, aqui ele está falando o quê? De desigualdades regionais. É algo que quem assistiu às minhas aulas lá no YouTube, com certeza assistiu a aula que eu falo sobre essas riquezas e desigualdades regionais no estado de Goiás, beleza? Então, vamos lá. Opa, peraí. Então, vamos lá. Questão número... item A. A região metropolitana de Goiânia detém o maior contingente demográfico do estado de Goiás, em um território relativamente menor que outras regiões de planejamento do estado. Então vamos lá. Olha, nós temos que ver isso. Se o contingente populacional é maior na região metropolitana de Goiânia, tá, em um território menor do que outras regiões. Então vamos lá, olha só. Ó. Cadê aqui? Região metropolitana de Goiânia. Ó, olha a densidade populacional. 297 habitantes por quilômetro quadrado. Tá? População urbana da região metropolitana. Isso, claro, pessoal, lembrando 2010. A questão foi com base em 2010. Tá? Pode ser que venha questões aí já trazendo o censo 2022. Mas vamos lá. Então, olha a população urbana e olha a população rural. Tá? Então, comparando aqui população total. Vejam bem a discrepância aqui, não é? A segunda região mais populosa, que é o entorno, tá? Tem aí menos da metade, um pouco menos da metade da população da região metropolitana, segundo o censo de 2010. Então, logo, nós já podemos responder. A região metropolitana de Goiânia detém o maior contingente demográfico do estado de Goiás, em um território relativamente menor que outras regiões de planejamento, certo? Então, gabarito aqui, letra A, está lá no quadro, você é capaz de ler, de perceber isso daí, certo? Identificar. Agora, a letra B diz o seguinte, que a região metropolitana de Goiânia apresenta equilíbrio na distribuição da população rural e urbana. Apresenta equilíbrio, meus caros? Olha a população urbana aqui. Olha a população rural, ou seja, totalmente desequilibrado, né? Nós temos apenas 43 mil habitantes na zona rural, enquanto temos aí 2.129.000 na zona urbana. A letra C nos diz o seguinte, que ao analisar a distribuição da população pelo território goiano, verifica-se uma distribuição equilibrada da população entre as diversas regiões. Definitivamente não há um equilíbrio, né? Nós temos aí o quê? Região metropolitana de Goiânia, fortemente, um outro importante contingente populacional, o chamado entorno, mas vejam, né, não há aqui uma distribuição equilibrada, né? Sim, uma desigualdade muito grande aí, um desequilíbrio muito grande. Nós podemos destacar, inclusive, pessoal, olha só, isso aí já foi objeto de questão em outras provas, né? Quais são as duas regiões mais adensadas, então? Guarde isso, está lá na tabela. Primeiro, região metropolitana de Goiânia e segundo, o entorno do Distrito Federal. Lembre-se daquela diferença que eu falei para vocês na aula entre entorno e RID, tá? Não vai cair em pegadinhas aí na prova. Entorno são os municípios goianos que estão na área de influência do Distrito Federal. E a RID é uma área maior, engloba os municípios goianos do entorno, o próprio Distrito Federal e mais 3 municípios do estado de Minas Gerais que também estão na esfera de influência ali do Distrito Federal, beleza? Então não vamos cair aí em pegadinhas, tá? A letra D diz que a região nordeste goiana tem uma densidade demográfica média em comparação, não, né? É baixa. E a letra E diz que a região de planejamento do entorno do Distrito Federal apresenta uma densidade demográfica próxima
de outras regiões vizinhas, como o centro goiano e a região metropolitana de Goiânia. Olha só, uma densidade, né? Próxima ao centro goiano, sim, mas a região metropolitana de Goiânia, definitivamente não, tá? Então, está aí o gabarito devidamente respondido à questão número 3. E vamos para a questão número 4, meus caros. Olha só, questão número 4, temos aí um mapa trazendo as bacias hidrográficas de Goiás. Então, temos aqui a bacia hidrográfica do Rio Araguaia, a leste, a oeste, a oeste, a bacia do Araguaia, a oeste, tá? A leste, bacia hidrográfica do Tocantins, bacia hidrográfica do São Francisco, e ao sul, a bacia hidrográfica do Rio Paranaíba. Mais uma vez, eu reforço com vocês, quem participou das minhas aulas acompanhou também essa questão hidrográfica, é algo que eu dou uma atenção especial justamente por isso, porque é sempre muito cobrado nas provas. Então vamos ver o que a banca queria nessa questão aqui, meus caros. Olha só. Tendo em vista que essa figura mostra as principais bacias hidrográficas do estado de Goiás, no que tange a configuração territorial e os usos dessas bacias, assinale a alternativa correta. Então vamos lá para a alternativa correta. A letra A diz que o Rio Araguaia consiste em um dos principais rios de Goiás e é um dos primordiais afluentes da bacia amazônica no Brasil Central. Não, meus caros. Olha só, o Rio Araguaia, ele não é um afluente da bacia amazônica, né? Vamos dizer assim, diretamente. Por quê? O Rio Araguaia, tá? Aqui, ó, nasce aqui na região da Serra do Caiapó, tá? E aqui nós temos o quê? O Alto Tocantins, que é o Rio Maranhão, certo? Tá. Lá no famoso Bico do Papagaio, deixa eu até fazer mais ou menos o que era a configuração de Goiás antigamente, meus caros, tá? Então lá no famoso Bico do Papagaio, o Araguaia deságua no Rio Tocantins, tá? Então o Araguaia deságua no Tocantins. E ali para frente segue apenas como Rio Tocantins, beleza? Então, aqui a letra A ela já está errada por isso, tá? A letra B nos diz o seguinte, que os rios que compõem a bacia do Rio Paranaíba integram a bacia hidrográfica maior que a do Rio Paraguai. Não, definitivamente não. A bacia do Rio Paraguai é muito maior do que a bacia do Paranaíba, tá? Então, não cabe nem comparação. A letra C diz o seguinte, que a usina de Corumbá é uma das maiores usinas do estado de Goiás e do Brasil, localizada no Rio Canabrava. Não, no Rio Canabrava nós temos a usina de Canabrava. E a usina de Corumbá, né, a Corumbá 1, Corumbá 3, Corumbá 4, está no Rio Corumbá, certo? Então, está fora aqui no mapa, aqui, ó, nós temos aqui, ó, barragem de Canabrava, tá? Logo abaixo da barragem de Serra da Mesa, tudo bem? Então, está fora aqui também a letra C. A letra D diz que a menor bacia hidrográfica do estado de Goiás é a bacia das Águas Emendadas, que ocupa quase todo o território federal e dos municípios do entorno goiano. Queridos, olha só, cabe um comentário aqui, tá? A bacia das Águas Emendadas é um fenômeno curioso que nós temos aqui, em que nós temos a nascente que ela corre, vamos dizer assim, tanto para o norte quanto para o sul, tá? Daí o nome Águas Emendadas. Certo? Quem é aí de Brasília, quem já visitou, sabe desse belíssimo fenômeno que é ali a água emendada. Então vejam bem que ela compõe tanto com a bacia Araguaia-Tocantins como a bacia do Rio Paranaíba. E a menor que nós temos aqui são os rios, né? Então, que vão em direção ao Rio São Francisco, que fazem parte da bacia do Rio São Francisco. Tá? O destaque aqui para o Rio Preto, certo? Então, está invalidado aqui também a letra D. E a letra E diz o seguinte, que o uso hidrelétrico é expressivo na bacia do Rio Paranaíba, tanto no rio principal como em outros menores, como o Corumbá e o São Marcos. Vamos lá? Olha só. Olha a quantidade de represas que nós temos aqui no Rio Paranaíba. Certo? E também aqui no Corumbá, no São Marcos, né, a Serra do Facão. Então nós temos aí
um rio, um curso d'água com grande potencial que é explorado aí de geração de energia, né? Nós temos aí inúmeras barragens, tá, no Rio Paranaíba para geração de energia, beleza? Uma questão belíssima, uma questão muito bem elaborada aí, tá? Então, gabarito para nós aqui, letra E. Questão 4, letra E. Tá? Vamos lá para a questão número 5, meus caros. Olha só, questão número 5. Trouxe aqui para nós, né, uma imagem da Praça Cívica, certo? Ao comentar com vocês essa imagem, eu já trarei aqui o gabarito. Esse é o monumento às três raças. Né? É um monumento que foi criado aí pela artista, a Neuza, faleceu aí há algum tempo, tá? Ela estava desenvolvendo uma outra obra importante, né, que era uma estátua também do Pedro Ludovico. Mas é um monumento às três raças que nós temos aqui, que é justamente o quê? Goiás sendo erguido a partir dos braços do indígena, né, que é o nativo, o africano e o elemento estrangeiro, o branco ou o europeu, vamos dizer assim. Tá? Então, o monumento às três raças, ele nos remete a isso, Goiás como fruto do trabalho, né, desses povos. Então vamos à questão, olha só, a imagem apresenta um monumento da artista Neuza Moraes, que é uma escultura em bronze de 7 metros de altura, que pesa cerca de 300 quilos. Localiza-se na Praça Cívica, perto do Palácio das Esmeraldas, sede do governo do estado de Goiás, desde 1968. Esse monumento simboliza a formação socioespacial de Goiás. Olha que legal, ó. Formação socioespacial de Goiás. Então é justamente o que eu falei para vocês. Goiás sendo construído aí, né, a partir desses três elementos. Então vamos lá, assinale a alternativa que indica a representatividade desse monumento. Letra A, reproduz os bandeirantes paulistas que ocuparam o território do atual estado de Goiás. Não, não reproduz o bandeirante paulista. Nós temos um outro monumento, tá? Não se esqueçam, lá nas aulas nós temos isso, nós temos um outro monumento que representa esses desbravadores, que é o bandeirante, a estátua do bandeirante, a estátua do Anhanguera, que está ali no cruzamento da Avenida Goiás com a Avenida Anhanguera, um pouco abaixo aqui do monumento às três raças, que está na Praça Cívica, certo? Descendo, né, vamos ilustrar aqui para quem não é de Goiânia, para quem não conhece a capital do estado de Goiás ainda, então, saindo da Praça Cívica, saindo do monumento às três raças, descendo a Avenida Goiás, que é a avenida que está bem no centro ali, mesmo, bem em frente ao Palácio das Esmeraldas, a sede do governo. Você vai, então, cruzar a Rua 1, a Rua 2, a Rua 3, e aí teremos, então, a Avenida Goiás com a Avenida Anhanguera. E nesse cruzamento nós temos, então, a estátua do Bandeirante. Tá? Então, não é aqui esse gabarito, a letra A. Não é. A letra B diz que é uma homenagem aos trabalhadores da construção de Goiânia. Também não. Tá? Não é homenagem aos trabalhadores da construção de Goiânia, mas sim a Goiás. E a letra C diz que simboliza os três principais grupos étnicos formadores do povo goiano, respectivamente, negros, brancos e índios. Gabarito para nós, então, letra C. A letra D, ela diz ainda, né, destaca o trabalho árduo dos trabalhadores que construíram o Palácio das Esmeraldas, sede do governo de Goiás. Também não. E a letra E fala que ressalta o trabalho de garimpeiros, fazendeiros e pecuaristas, trabalhadores especializados nas primeiras atividades produtivas. Também não é esse aí o nosso gabarito. Muito bem, meus caros, olha só, essa é a primeira parte da nossa revisão. Eu preparei aqui, separei algumas questões que eu trabalharei com vocês aqui em 3 partes. Então essa é a primeira parte, vamos encerrando por aqui e já mande o play aí, né? Assim que você tomar uma água, der uma relaxada, já mande um play aí na próxima parte da nossa revisão. Então, sigamos juntos, avante, avante!